Colegas, muito bom dia. Queria começar por agradecer o convite que nos foi formulado para estarmos presentes neste encontro. Queria saudar os meus colegas de mesa, saudar todos os colegas presentes nesta iniciativa, felicitar a organização da iniciativa, particularmente a Associação, que nos acompanhar o trabalho da Associação e quero também manifestar em nosso nome, no DFRE, uma saudação muito especial, não apenas por esta iniciativa, mas por todo o trabalho que têm desenvolvido em nome deste grupo concreto de professores, mas genericamente trabalhando em nome deste grupo de professores, pela qualidade da educação em Portugal e por aquilo que deve ser uma educação posta ao serviço das nossas crianças, dos nossos jovens, que é uma educação de qualidade. E, portanto, manifestar a nossa solidariedade com aquilo que têm sido iniciativas que esta Associação tem realizado relativamente a estas matérias. O Ministério da Educação abriu um tempo de debate. Não vou discutir hoje e aqui, teremos espaço junto do Ministério para dizer se o consideramos suficiente ou não. Parece-nos que é insuficiente e que deve haver mais tempo de debate e que deve haver condições que façam com que se mobilizem mais as pessoas para o debate. Eventualmente estão a ser criados mecanismos que podem fazer com que as pessoas se sintam menos parte nos processos de debate e que esses processos de debate também ocorram nas escolas. E também dizer que não vos trazemos aqui relativamente a toda a reforma ou toda a revisão curricular que é apresentada pelo Governo. Nós não temos também neste momento uma posição fechada, estamos em tempo de debate, pedimos esse tempo de debate ao Ministério e consideramos que esse debate deve ocorrer e queremos ter também em linha de conta aquilo que é o resultado deste encontro de hoje, as diferentes alternativas, as diferentes sugestões, as diferentes propostas que podem surgir hoje, que surgirão seguidamente no resto do tempo do debate e podermos construir a nossa posição final, tendo em linha de conta, e relativamente a todas as componentes desta tentativa de revisão curricular, fazê-lo tendo em linha de conta aquilo que são as diferentes propostas e as diferentes perspectivas. E sublinharmos a importância de que, seja qual for a solução que venha a ser encontrada, que ela resulte de assimilação para a sua construção de diferentes contributos. Que o tempo de debate não seja um mero ritual, um mero faz de conta, um mero deixar passar o tempo para que depois se imponham as coisas tal e qual como tinham sido apresentadas no início. E isto também é uma exigência da nossa parte relativamente àquilo que deve ser a essência do debate. O debate abre-se e tem de ter consequências ao nível da mudança por parte da proposta do Ministério da Educação, da participação nossa neste processo de mudança e também para garantirmos que haja continuidade naquilo que são as políticas educativas. Eu gostava de lembrar, título de exemplo, que o Conselho Nacional de Educação, quando terminou o debate nacional em 2007, o debate nacional sobre educação, dizia o seguinte, que nós sublinhamos como profundamente verdadeiro relativamente àquilo que tem acontecido em educação em Portugal. Urge reorientar o modelo de melhoria da educação assente em reformas permanentes e não avaliadas. Reformas centralistas e iluminadas, assentes quase sempre em mudanças curriculares. Estas reformas são responsáveis por um clima de instabilidade e por muita desorientação que atinge as escolas, professores e famílias. As mudanças que importa promover, continuar a promover, devem assentar na melhoria dos recursos, dos processos e dos resultados da escola e não através destas mudanças iluminadas e voluntaristas que cada ocupante da cadeira de Ministro na 5 de Outubro nas Laranjeiras pretende ser a solução que traz para a qualidade da educação em Portugal. Portanto, este alerta que o Conselho Nacional da Educação deixa, que nós subscrevemos completamente, é de que se acabe com esta sinuosidade de políticas educativas que só trazem instabilidade, só trazem incerteza, só trazem insegurança aos profissionais, às famílias, aos jovens. Andaremos muito mal também se esta revisão curricular se limitar a ser um instrumento de contenção orçamental. Isto é, ditada pelo objetivo único de reduzir despesas através da redução das necessidades
de professores nas escolas. Não estaremos a fazer revisão curricular nenhuma, estaremos apenas a fazer um exercício de contenção orçamental. E nós achamos que isto é profundamente errado em termos de qualidade de educação e daquilo que se anuncia como preocupação em termos de qualidade da educação. E para isso nós estaremos cá, para evitar que, porque nos recusamos a limitar esta revisão curricular a estes aspectos, que ela se limite a ser uma contabilidade daquilo que umas disciplinas ganham e outras disciplinas perdem. Temos que ser mais exigentes naquilo que venha a ser uma intervenção ao nível do desenho curricular das nossas escolas. O currículo, como nós sabemos, numa sua dimensão mais lata, define aquilo que nós entendemos do que é a escola, do que queremos que seja a escola e do que é a educação e do papel da educação na construção e desenvolvimento de um país. E as opções que se tomam ao nível de currículo são opções que têm de ser fundamentadas, têm de ser consistentes, têm de ser coerentes, têm de ser congruentes. E aquilo que tem acontecido tem sido precisamente o contrário. E corremos o risco de, mais uma vez, por uma questão de pressa, querer-se impor uma revisão que é apenas ditada pela necessidade de reduzir custos. E nós temos de evitar que isto aconteça. Esta alteração que nos é apresentada genericamente é uma alteração que não tem fundamento suficiente. Esta alteração curricular que nos é apresentada contém várias insuficiências. Ela revela-se, não apresenta estudos que a suportem sobre o impacto das medidas em termos de necessidades de recursos humanos para garantir o funcionamento normal ou normalizado do sistema educativo. E aqui nós temos de pensar numa organização de escola que não se limita, e de recursos humanos e de gestão de recursos humanos, que não tem apenas a ver com aquilo que é o funcionamento das disciplinas. As disciplinas são uma parte do funcionamento da escola, mas a escola tem de conter mecanismos de apoio à promoção do sucesso educativo. A escola tem de conter mecanismos que combatam o abandono escolar. A escola tem, para isso, de ter recursos, tem de ter atividades, tem de ter trabalho de equipa dos professores. E não podemos voltar a ter uma escola que se circunscreve a disciplinas e ao espaço apenas da sala de aula. Faltam-nos e ficam-nos muitas dúvidas sobre as condições efetivas para a operacionalização de uma escola que promove o sucesso de todos e que, portanto, proporciona mecanismos de apoio e compensação para as situações de dificuldades nas aprendizagens. A melhoria das aprendizagens ou do ensino dos resultados não assenta apenas no novo desenho curricular. Exige condições materiais e recursos humanos e respostas imediatas às situações de insucesso que são identificadas de cada vez que o aluno avança no seu progresso, na sua progressão no trabalho escolar. Esta revisão curricular contém ainda uma outra falha que para nós é muito grave, que é a ausência de intervenção clara ao nível do ensino secundário. Esquecendo que o ensino secundário, a partir de 2012-2013, passa a integrar a escolaridade universal obrigatória. E isto significa um novo paradigma de organização do ensino secundário, em termos de acolhimento dos alunos, em termos de diversidade de ofertas que se interrelacionam umas com as outras e do próprio currículo que deve ocorrer ao nível do ensino secundário. Qual é a resposta que o Ministério da Educação nos dá? Reduzir o tempo de funcionamento do ensino secundário. O que é que nos acontece aqui na organização do ensino básico? Redução do tempo em que as crianças são enquadradas educativamente. Eu não posso ter como modelo para a organização curricular em Portugal aquilo que acontece em países onde as respectivas condições sociais são diferentes. Aquilo que é a realidade social em Portugal e a responsabilidade da escola e do sistema educativo de manter a coesão social exigem uma outra lógica da escola, uma outra lógica de oferta da escola e de organização da escola, porque a nossa sociedade tem características que não são comparáveis às de outros países. E reduzir de uma forma brutal este tempo de enquadramento que a escola realiza
relativamente aos seus alunos é um aspecto que para nós é extremamente negativo e preocupante e sobre o qual não deixaremos de apresentar ao Ministério da Educação as nossas perspectivas. Mas as questões de revisão curricular não se resumem ao desenho daquilo, ao esqueleto daquilo que é o currículo. Há outras questões sobre as quais o Ministério não diz rigorosamente nada e sobre as quais era necessário que falasse. A questão da avaliação, da formação inicial de professores. A formação contínua de professores. O regime de progressão dos alunos. As condições e os critérios com que os alunos progridem de ano e progridem de ciclo. E, por fim, e sem ser o menos importante, a questão dos conteúdos e das metas de aprendizagem. Estamos a falar de uma estrutura curricular, deixando para mais tarde, como o Governo diz, aquilo que são as metas e aquilo que são os conteúdos programáticos, é estar a fazer uma leitura que é perfeitamente incompleta daquilo que se entende que é a resposta da escola a uma sociedade que deve ser toda ela educativa, em que a escola tem responsabilidades maiores, responsabilidades especiais. E onde as disciplinas, cada uma no seu lugar, cada uma na sua lógica, cada uma com as suas características, tem de ter as condições que permitam contribuir para a formação integral do jovem enquanto cidadão participativo. Não o cidadão da memória, não o cidadão que se limita a memorizar, não o cidadão que se limita a repetir para depois transferir para uma folha de teste aquilo que memorizou. Se voltamos a uma escola onde se sublinha apenas a memorização, estamos a ter daquilo que é a educação uma visão profundamente redutora e completamente desenquadrada daquilo que são as necessidades de formação, identificadas por todos os organismos. Se formos à OCDE, se formos à Unesco, se formos à OIT, se formos à Organização das Nações Unidas, à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu, a formação integral do jovem, nas suas diferentes perspectivas, nas suas diferentes componentes, é essencial. Hoje, em Portugal, parece que se quer fazer crer que a memorização é o essencial e que basta memorizar, basta repetir para se poder participar e crescer. E isto é uma visão completamente oposta daquilo que temos de construir. E a nossa responsabilidade, como cidadãos, como políticos ativos, porque intervenientes nas decisões políticas, é evitar que esta revisão curricular vá por este caminho. Connosco não contam para uma visão redutora da resposta educativa em Portugal.